Enquanto você procura respostas, sua alma permanece em silêncio, não por ausência, mas porque você não para de interrompê-la. A busca espiritual não te elevou. Ela só refinou o medo do ego de ficar em silêncio consigo mesmo. No instante exato em que você para de procurar, tudo o que você implorava para entender começa a se revelar sem palavras. Quando você para de procurar, sua alma responde todas as perguntas. Você acorda e a mente já corre caçando respostas, querendo entender, controlar, garantir. Você chama isso de busca espiritual, mas é fome de segurança. Você diz que quer a verdade, mas só aceita uma que caiba no seu medo. E se eu te disser que essa busca incessante é exatamente o que te mantém vazio? O que em você precisa tanto de respostas agora? O que treme quando não sabe? Rumi apontou isso com clareza. Enquanto você procura fora, a alma fica abafada. Quando você larga a caça, algo maior fala. Este vídeo não chegou por acaso. Ele chegou para arrancar de você a última desculpa elegante do ego. Você acha que buscar é sinal de profundidade. Não é. É ansiedade vestida de sabedoria. O verdadeiro problema não é a falta de respostas. É o vício em perguntar para não sentir. Hoje você vai ver o que muda quando para. Vai sentir o silêncio que assusta o ego e liberta a alma. Não é conforto, é verdade crua. Rumi é a autoridade aqui porque ele não ensinou a acumular ideias. Ele ensinou a morrer para a busca. Se você aguentar ficar, algo em você vai se deslocar agora. Você passa a vida inteira procurando sentido, sinal, resposta, confirmação. O ego chama isso de caminho. A alma chama isso de fuga. Enquanto você procura, você não escuta. Enquanto você pergunta, você não fica. E o que você evita ao não ficar? O vazio, o silêncio, o agora. O ego odeia isso porque no silêncio ele não manda. Ele só sobrevive quando está correndo atrás de algo. Rumi foi direto. A busca sem fim não é devoção, é barulho. Você quer respostas porque tem medo de descansar. Você não quer a verdade, você quer anestesia. E isso te deixa cansado, seco, sempre a um passo de mais uma pergunta. Olhe para você agora. Quando foi a última vez que você parou de procurar por um dia inteiro? Sem mantra novo, sem vídeo novo, sem promessa nova. O ego entra em pânico porque ele vive da ideia de ainda falta algo. Ele se sente inteligente quando pergunta. Ele se sente especial quando busca. Mas por dentro ele está ridículo, girando em círculos, pedindo migalhas ao futuro. No sufismo, o problema não é não saber. O problema é não se render. Render não é desistir da vida, é desistir do controle. É parar de apertar a garganta da existência esperando que ela confesse algo. Rumi não ficou colecionando respostas. Ele queimou a pergunta. Ele viu que a alma fala quando o caçador senta. A alma não grita. Ela responde quando você para de interromper. Cada vez que você corre atrás de mais um porquê, você empurra a resposta para longe. O ego adora isso, porque assim ele nunca morre. Ele sempre tem uma missão, sempre um próximo degrau, sempre um depois. A alma só existe agora, e agora não aceita negociação. Sinta o desconforto. É bom sinal. O ego está sendo visto. Ele quer entender este vídeo, concordar, discordar, comentar algo esperto. A alma só quer que você pare por um segundo. Pare de procurar enquanto escuta isso. Veja o que acontece no corpo quando você não tenta entender. Esse aperto é o ego perdendo o trono. Ele se sente ameaçado porque percebe que não é necessário. No sufismo, isso é claro. A verdade não é encontrada. Ela se revela quando a mão larga. Você aprendeu que buscar é virtude. Rumi desmonta isso sem piedade. Buscar pode ser só mais uma forma de atraso. Enquanto você procura, você não ama o que já está aqui. Enquanto você pergunta, você não confia. E sem confiança não há escuta. A alma responde quando você fica nu de intenção, quando você não quer ganhar nada, quando você não quer chegar a lugar algum. O ego chama isso de perda de tempo. A alma chama isso de retorno. Faça algo agora, não amanhã. Agora. Pare de procurar uma frase bonita aqui. Pare de procurar o próximo insight. Fique com a respiração.
Fique com o peso do corpo. Fique com o silêncio entre uma frase e outra. Se algo responder aí dentro, não comemore. Não explique. Não conte para ninguém. O ego vai tentar roubar isso e transformar em história. Não deixe. Rumi diria: o que é verdadeiro não precisa ser mostrado. E se você perceber que nada respondeu, ótimo. Isso também é resposta. O ego quer fogos. A alma fala baixo. Ela testa se você aguenta ficar sem prêmio. A lei do desapego sufi não promete respostas rápidas. Ela promete verdade quando você para de exigir. O ego exige. A alma confia. O ego pergunta: quando? A alma diz: aqui. O ego pergunta: como? A alma diz: fica. Agora observe. O impulso de procurar voltou? Ele sempre volta. O treino não é matar o impulso, é não obedecer. Cada vez que você não obedece, a alma ganha espaço. Cada vez que você corre atrás, o ego vira dono de novo. Este vídeo não te ensina nada novo. Ele tira o chão do velho. E isso dói. Mas é assim que a escuta começa. Se você parar agora, o que em você vai tentar te puxar para fora do silêncio? E se você não for com ele desta vez, o que mais pode se revelar sem esforço, sem busca, sem pergunta? Você ainda quer entender. Perceba isso. Mesmo depois de tudo, a mente tenta agarrar algo, organizar, concluir. Esse movimento é o ego tentando sobreviver. Ele não suporta ficar sem tarefa. No sufismo, isso é visto como apego ao próprio pensamento. Você acha que pensar é viver, mas pensar demais é fugir. A alma não precisa de explicação para existir. Ela só pede espaço. E espaço só aparece quando você para de procurar algo para ocupar o vazio. O ego diz: se eu não procurar, eu fico para trás. A alma responde em silêncio: não há para onde ir. Esse choque dói, porque desmonta a narrativa que você construiu sobre si. Você se definiu como buscador, como alguém profundo, como alguém que está no caminho. E se isso for só um papel elegante para não se render? O ego adora papéis nobres. Ele se esconde até na espiritualidade, principalmente nela. Observe como você consome ensinamentos, um atrás do outro. Sempre mais um. Sempre a próxima chave. Isso não é sede de verdade, é medo de parar. Quando você para, sente um vazio que não pode ser explicado. E tudo que não pode ser explicado ameaça o ego. No sufismo, esse vazio é o início real. Não é ausência, é presença sem forma. Mas você foi treinado a preencher, não a suportar. A alma responde quando você aguenta não saber. Quando você não corre para fechar a ferida com palavras. O ego fecha tudo rápido porque não suporta sangrar. A alma deixa sangrar até limpar. É por isso que o silêncio parece cruel no começo. Ele tira seus apoios falsos. Ele expõe o quanto você dependia de ideias para se sentir alguém. Sem elas, quem é você agora? Você percebe a pressa? Mesmo agora. A vontade de avançar, de chegar logo a alguma conclusão. Isso é o ego pedindo alívio. Ele quer um final feliz, uma lição clara. A alma não funciona assim. Ela se revela em camadas quando você não força. Forçar é violência interna. No sufismo, a violência maior é contra si mesmo, quando você não respeita o ritmo do coração. A busca constante cria uma identidade. Aquele que procura. Essa identidade vira prisão. Você passa a existir só enquanto está correndo. Parar parece morte. E é. Morte do ego. Por isso ele grita. Por isso ele cria perguntas, dúvidas, análises. Tudo para não ficar quieto. Tudo para não desaparecer por um instante. Mas só quando ele desaparece, algo real pode falar. A alma não responde com frases. Ela responde com clareza viva, uma sensação de encaixe, um repouso que não depende de resposta. Você já sentiu isso antes, mesmo que por segundos. E logo correu para explicar, contar, nomear. Nesse momento perdeu, porque transformou presença em história. O ego vive de histórias. A alma vive de verdade direta. O sufismo não pede que você pare de viver. Ele pede que você pare de se agarrar. Agarrar-se a ideias, a expectativas, a resultados espirituais.
Até a iluminação pode virar apego. O ego quer chegar lá para se sentir especial. A alma não quer chegar. Ela já está. Quem precisa chegar é o ego. E ele nunca chega porque sempre falta algo. Sinta como é ofensivo ouvir isso. Bom, o ego se sente humilhado porque está sendo desmascarado. Ele queria ser o herói da jornada. Aqui, ele é o obstáculo. E isso fere, mas também alivia. Porque manter esse personagem cansa. A alma não precisa provar nada. Ela não precisa melhorar. Ela só precisa não ser abafada. Quando você para de procurar, o mundo não acaba. Quem acaba é a tensão. A tensão de ter que saber, de ter que decidir, de ter que ser algo. A alma responde com simplicidade. Um gesto certo, uma fala justa, um silêncio necessário. Nada grandioso, nada místico. Justo. O ego quer fogos. A alma quer verdade. Você foi ensinado a desconfiar do simples, a achar que o profundo é complicado. Rumi desmonta isso. O complicado é fuga. O simples exige coragem, exige presença, exige abrir mão do espetáculo interno. Por isso poucos ficam. Não porque não entendem, mas porque não aguentam. Agarram-se de novo à busca para não sentir o chão. Agora veja, cada vez que você procura, você projeta a resposta para o futuro. E assim nunca está aqui. A alma só responde aqui. Não depois. Não quando você evoluir mais. Agora. Mas agora não tem palco. Não tem narrativa. Não tem mérito. Só tem verdade. O ego não ganha nada com isso, por isso ele resiste. O treino não é parar para sempre. É perceber quando está procurando por medo. Toda vez que o impulso surgir, veja. Não lute. Não siga. Apenas veja. Esse espaço entre o impulso e a ação é onde a alma começa a respirar. No sufismo, isso é vigilância interna. Não controle. Atenção. Atenção muda tudo sem esforço. Você percebe como o corpo responde quando não corre? Há um relaxamento estranho. Quase culpa. Como se você estivesse fazendo algo errado ao não buscar. Isso é condicionamento. Você aprendeu que descanso é preguiça, que silêncio é perda de tempo. Rumi mostra o contrário. O silêncio é o único lugar onde o real pode tocar você. O ego sempre pergunta, o que eu ganho com isso? A alma não negocia. Se você só fica quando ganha algo, você nunca fica de verdade. A resposta da alma não vem como prêmio, ela vem como dissolução. Algo em você cai, um peso, uma ilusão. E isso assusta, porque você se acostumou a carregar esse peso como identidade. Perceba a diferença entre desistir e se render. Desistir é fechar. Render é abrir. Quando você para de procurar, você não fecha a vida. Você abre espaço para ela agir. O ego quer agir. A alma deixa agir através. Essa diferença muda tudo. Um vive no esforço, o outro na fluidez. Um grita, o outro sussurra. Talvez você espere um grande momento, um evento interno. E se não houver? E se a resposta for só esta quietude simples? O ego rejeita isso. Ele quer algo contável, compartilhável. A alma não se importa. Ela se revela no ordinário, no respirar, no olhar, no não saber. Isso é insuportável para quem vive de expectativa. Agora, honestamente, o que você ainda está procurando? Seja específico. Nomeie internamente. Veja como isso cria tensão. Veja como o corpo se inclina para frente. Agora solte por um instante. Não resolva. Não substitua por outra busca. Apenas solte. Esse micromomento é a porta. Não a atravesse correndo. Fique na soleira. Rumi apontava para isso. O amante verdadeiro não corre atrás do amado. Ele se dissolve para ser encontrado. Enquanto você corre, você se mantém separado. Parar é um ato de amor radical. Amor pela verdade. Amor pelo real. Amor que não exige resposta imediata. O ego chama isso de risco. A alma chama de casa. E quando você sentir vontade de sair deste estado, de procurar outro vídeo, outro texto, outra promessa, pergunte silenciosamente, isso é sede ou é fuga? Se for fuga, fique. Só fique. Veja o que acontece quando você não obedece. O ego vai espernear,
vai criar histórias, mas algo mais fundo vai começar a responder sem palavras, e essa resposta não se esgota aqui. Ela se aprofunda quanto mais você sustenta o não procurar. O que mais pode se revelar se você não correr agora? Você começa a perceber um detalhe incômodo. A busca não nasce da verdade, nasce do incômodo. O ego não busca Deus, não busca sentido, não busca a alma. Ele busca alívio, busca escapar da sensação de estar nu, exposto, sem respostas. A busca é o cobertor emocional do ego. Ele se cobre de perguntas para não sentir o frio do agora. Quando você para de procurar, o frio aparece. E é aí que a alma começa a falar, não com palavras, mas com presença viva. O ego odeia presença porque presença não precisa dele. Ele só funciona quando há passado ou futuro. Quando você fica aqui, ele perde função. Por isso, ele cria urgência. Entenda isso logo. Chegue a algum lugar. Faça algo com esse conteúdo. O sufismo aponta isso sem suavizar. O maior ídolo não é uma estátua. É a própria mente tentando se salvar. E você a chama de espiritualidade para não ter que encará-la como medo. Você percebe como quer se apropriar do que sente? Quer dizer, eu entendi, eu cheguei, eu despertei. Esse eu é o mesmo que estava procurando. Ele só trocou de roupa. Enquanto houver alguém querendo possuir a resposta, a alma se mantém em silêncio. Porque a alma não pode ser possuída. Ela só se revela quando não há dono. Quando não há alguém tentando capturá-la. Rumi não ensinou técnicas para calar a mente. Ele mostrou algo mais brutal. A mente cala sozinha quando você não a segue. O problema é que você foi treinado a segui-la o tempo todo. Cada pensamento vira ordem. Cada dúvida vira missão. Cada sensação vira problema a ser resolvido. Parar de procurar é desobedecer. E desobedecer o ego parece perigoso, quase errado, porque você construiu sua identidade inteira obedecendo. Veja como o ego tenta negociar. Ok, eu paro um pouco, mas depois continuo. Ele nunca quer parar de verdade. Quer apenas uma pausa estratégica para depois voltar com mais força. A alma não aceita esse acordo. Ela só responde quando você não condiciona. Quando você não diz, eu fico se... Ficar sem condição é o maior insulto ao ego, porque ele vive de contratos. O silêncio que surge quando você para não é confortável. Ele não é relaxamento imediato. Primeiro ele é estranho, quase vazio demais. Você sente como se algo estivesse faltando. O ego chama isso de tédio. A alma chama de espaço. Você foi viciado em estímulo interno. Pensar virou hábito, quase vício. Quando o estímulo some, o corpo estranha. Mas é nesse estranhamento que algo novo começa a respirar. O ego tenta se reafirmar dizendo, isso é perigoso, isso é passividade, isso é desistir da vida. Mentira. Parar de procurar não é parar de viver, é parar de resistir. A vida continua se movendo, só que agora sem o ruído constante da mente interferindo. O sufismo ensina isso como confiança radical, não fé cega, confiança direta na inteligência da vida. Observe como você sempre quer saber se está fazendo certo. Esse desejo de aprovação interna é o ego pedindo direção. A alma não dá certificado. Ela não diz, agora você acertou. Ela se manifesta como coerência silenciosa. As coisas começam a se alinhar sem esforço. Decisões ficam simples. Não fáceis, mas simples. O ego odeia a simplicidade porque ela tira seu papel de estrategista. Você foi condicionado a acreditar que crescimento vem do acúmulo. Mais conhecimento, mais prática, mais entendimento. Rumi aponta o oposto. Crescimento vem da subtração. Tirar o excesso, tirar o ruído, tirar a necessidade de saber. Isso parece regressão para a mente. Para a alma, é retorno. Retorno ao estado onde você não precisava se explicar para existir. O ego se sente humilhado aqui porque percebe que toda a sua correria era desnecessária, que ele estava tentando resolver um problema que ele mesmo criou. Isso dói. Dói admitir que você buscou tanto por algo que nunca esteve ausente. A alma não estava escondida. Você é que estava ocupado demais procurando para perceber. Quando você para de procurar, algo curioso acontece. As perguntas continuam surgindo, mas já não mandam em você. Elas passam como nuvens.
Antes cada pergunta virava tempestade. Agora, elas atravessam o céu da consciência sem causar estrago. Isso não é controle, é liberdade. Liberdade de não reagir. O ego reage, a alma observa. O sufismo chama isso de morrer antes de morrer. Morrer para a identidade que precisa de respostas. Morrer para a imagem de buscador. Morrer para o personagem espiritual. Essa morte não é dramática, ela é silenciosa e por isso passa despercebida para quem espera grandes experiências. O ego quer espetáculo, a alma opera no invisível. Você pode notar um medo sutil surgindo. Se eu não procurar, quem eu vou ser? Essa pergunta revela tudo. Você se definiu pela busca. Sem ela, há um vazio de identidade. Esse vazio é o portal. Mas o ego transforma portal em ameaça. Ele prefere qualquer papel a não ser ninguém. A alma não precisa ser alguém. Ela só precisa ser. Parar de procurar não significa que você nunca mais leia, ouça, aprenda. Significa que você não usa isso para fugir. A diferença é interna. Antes você consumia para se completar. Agora, se algo chega, chega. Se não chega, tudo bem. Essa neutralidade é intolerável para o ego porque ela o torna irrelevante. Você começa a perceber que a vida responde melhor quando você não aperta. Relações fluem, decisões se ajustam, o corpo relaxa. Não porque você fez algo certo, mas porque parou de atrapalhar. O ego atrapalha o tempo todo tentando melhorar o fluxo. A alma confia no fluxo porque ela é o fluxo. Rumi não prometeu respostas para todas as perguntas da mente. Ele mostrou que quando a mente cai, as perguntas perdem importância. Isso é muito diferente. Você não ganha respostas, você perde a necessidade delas, e isso é muito mais libertador do que qualquer explicação. O ego quer respostas, a alma quer descanso. Talvez você ainda espere que algo extraordinário aconteça, uma confirmação clara, um sinal. Veja isso com honestidade. Isso também é busca. Também é ego querendo garantia. A alma não se revela sob demanda. Ela aparece quando você não pede, quando você não exige, quando você não está esperando nada em troca. Agora perceba, enquanto você escuta, há momentos em que você simplesmente está, sem pensar, sem buscar. Esses micromomentos são a resposta. Mas o ego os ignora porque não são grandiosos. Ele quer algo que possa contar depois. A alma não deixa recibo. Ela só acontece. O treino é simples e brutal. Toda vez que você se pegar procurando, pare por um segundo. Não para corrigir, para ver. Ver já é parar. Nesse segundo, algo se abre. Não segure, não analise. Deixe passar. Esse deixar é o desapego real. Não desapego de coisas, mas de impulsos internos. E quanto mais você pratica esse não seguir, mais a alma ocupa espaço. Não como entidade mística, mas como lucidez viva. Uma lucidez que não explica tudo, mas torna tudo habitável. O ego quer entender a vida, a alma quer viver a vida. Essa diferença muda tudo. Agora, enquanto isso tudo ecoa em você, observe a próxima vontade que surge. A vontade de concluir, de fechar, de ir para outra coisa. Não vá ainda. Apenas veja. Fique mais um pouco. Veja o que se revela quando você não corre. Porque o que começa a responder aqui não termina agora. Ele só começa quando você decide, mesmo por um instante, parar de procurar e deixar a resposta te encontrar. Perceba algo sutil agora. Quando você não procura, o tempo muda. Ele desacelera. Não porque o relógio parou, mas porque a urgência caiu. A urgência era o ego. Ele vivia dizendo que algo estava atrasado, que você precisava correr para não perder. Perder o quê? Quando você para, vê que nunca houve nada a perder. Só havia um medo empurrando você para frente. A alma não tem pressa porque ela não vive em falta. Ela vive em presença. O ego sempre te convenceu de que parar é perigoso, que se você soltar o controle, tudo desmorona. Observe sua própria vida. Quanto mais você tentou controlar, mais tenso tudo ficou. A tensão não vem da vida, vem da tentativa de dominá-la. No sufismo, isso é claro. A mão que aperta não consegue receber. Enquanto você procura respostas,
Sua mão está fechada. Quando você para, a mão abre. E o que vem não é ideia, é clareza. Você pode sentir um leve vazio agora, quase como se estivesse sem chão. Esse é o ponto exato onde o ego costuma fugir. Ele troca de assunto, de estímulo, de foco. Ele prefere qualquer coisa a esse não saber. Mas esse não saber é fértil. É nele que a alma se move. Você não foi treinado para confiar nisso. Foi treinado para resolver, explicar, concluir. Aqui, concluir é perda. Rumi apontava para esse lugar sem nome. Ele não o transformou em sistema. Ele não criou um mapa detalhado, porque mapas viram muletas, e muletas enfraquecem. A alma não precisa de mapa. Ela reconhece o terreno. O ego precisa de mapa porque está sempre perdido. E ele chama essa perda de busca espiritual para não admitir o próprio medo. Note como o ego tenta se sentir especial até aqui. Ele pensa, isso é profundo, poucos entendem. Isso é mais uma armadilha. A alma não se sente especial. Ela se sente inteira. Especial é separação. Inteiro é unidade. Sempre que você se sente acima ou abaixo, o ego está ativo. A alma não compara. Ela simplesmente é. Parar de procurar também revela o quanto você se alimentava de expectativa. Expectativa de melhora, de mudança, de iluminação. Expectativa é sempre futuro. A alma só responde no agora. Quando você vive esperando, você nunca chega. O ego promete, mais um passo e você chega. A alma responde, se você parar, você percebe que já está. Talvez surja tristeza. Uma tristeza calma. Não confunda com depressão. É luto. Luto pela história que você contou sobre si. Luto pelo personagem que buscava, que lutava, que queria chegar. Esse personagem cai quando você para. E cair dói. Mas é uma dor limpa. Não é sofrimento. Sofrimento é resistência. Dor limpa passa, resistência prolonga. O ego tenta te convencer de que sem busca você fica vazio, apático, sem direção. Observe, quando você não procura, ainda há ação. Você ainda fala, anda, decide. Só que sem a carga, sem o drama interno, as coisas se tornam diretas. Isso assusta porque você estava acostumado a complicar para se sentir vivo. A alma é viva sem esforço. Há um momento em que você percebe que não precisa expulsar o ego. Ele se dissolve quando não é alimentado. Alimentar é seguir. Seguir pensamentos, impulsos, urgências. Parar de procurar é parar de alimentar. Simples, brutal, sem ritual, sem técnica secreta. O ego odeia isso porque não há nada para ele fazer. Ele fica inútil. Agora veja com honestidade. Quantas vezes você buscou respostas para evitar uma decisão simples? Para evitar um silêncio necessário? Para evitar sentir algo desconfortável? A busca foi seu adiamento favorito. Parar de procurar te coloca frente a frente com o que é. Sem maquiagem, sem desculpa. Por isso é raro. Não é complexo. É direto demais. A alma responde quando você aceita não ser guiado pelo medo. Medo de errar, de perder, de não saber. Quando o medo não guia, algo mais profundo orienta. Não como voz mística, mas como senso claro. Você sabe o que fazer sem explicar. E isso deixa o ego desesperado, porque ele perde o controle da narrativa. E agora, enquanto você sente tudo isso, observe o próximo movimento interno. A vontade de fechar este momento, de transformar em entendimento, de ir adiante. Não faça ainda. Fique mais um pouco nesse espaço sem busca. Não para alcançar algo. Para ver o que acontece quando você não corre. Porque a resposta que começa a surgir aqui não se encerra em palavras. Ela continua se revelando enquanto você sustenta o simples ato de não procurar. E o que mais pode emergir se você ficar mais um instante sem fugir disso? Se você chegou até aqui, não foi porque entendeu tudo. Foi porque algo em você parou. E isso já é raro. A maioria foge antes desse ponto. O ego tenta fechar, concluir, dizer, já peguei a ideia. Não feche, não conclua. A conclusão é a última armadilha dele. A alma não pede final. Ela pede continuidade de presença. Se você sentir um silêncio estranho agora, não o preencha. Esse silêncio é a resposta começando a se formar sem palavras.
Este vídeo não te deu algo para carregar. Ele tirou peso. E o ego odeia isso porque sem peso ele não tem função. Se você tentar transformar isso em conceito, você perde. Se tentar ensinar alguém, você perde. Se tentar se sentir especial por ter ficado até aqui, você perde. Apenas fique. E leve isso para o seu dia. Toda vez que surgir a urgência de procurar, pare um segundo. Esse segundo muda tudo. Se esse confronto tocou você de verdade, escreva nos comentários apenas uma frase simples, sem explicar nada. Eu paro de procurar. Não para convencer ninguém, para se lembrar. E se você sente que esse tipo de conteúdo não é para todos, é porque não é mesmo. Por isso existe o espaço de membros do canal. Lá a profundidade não é diluída, o ego não é poupado e o silêncio é respeitado. Torne-se membro se você sente que não quer mais acumular, mas sustentar. Agora não vá embora correndo para outro estímulo. Fique atento ao próximo impulso. Ele vai surgir, sempre surge. A pergunta não é se ele vem. A pergunta é, você vai obedecer ou vai parar mais uma vez e ver o que responde quando você não procura?